Muito obrigado, então, Tato. A palavra é sua. Fique muito à vontade, querido irmão. Olá, boa tarde, seu Pedro. Aqui no Brasil, boa tarde, boa noite para vocês aí no Reino Unido. E agradeço a todos os presentes, a todos os familiares, que eu considero vocês todos da minha família. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder participar com vocês, meus irmãos. Ainda que brasileiros, estamos tão conectados, mesmo distante, mas eu agradeço demais esse carinho. E espalhar a doutrina, fazer comentários sobre ela, para mim é uma oportunidade que Jesus me concedeu nessa encarnação e que eu não quero desperdiçar isso nunca. Então, sempre que eu puder falar em nome da doutrina, falar em nome de Jesus, mesmo não merecendo pela autoridade do nosso Cristo e da doutrina, farei com todo o meu amor, com boa vontade. Então, preparei um tema, o esquecimento do passado, com muito carinho, me preparei bastante, tenho muitas boas informações e espero tentar consolar, ensinar pela doutrina tudo que ela vem nos ensinando, para a gente viver melhor, viver mais feliz. Muito obrigado mesmo a todos que estão conectados conosco agora. Então, pessoal, nós temos um estudo para fazer sobre esse tema, o esquecimento do passado. E a nossa doutrina espírita trouxe muita informação para a gente sobre isso. E eu tenho que confessar a vocês uma coisa. Eu nasci em berço católico, eu nasci pelo ensinamento católico. Só que a minha mãe e meu pai espírita, minha mãe católica, ele permitiu que a minha mãe tomasse as rédeas do nosso ensino, meu e de meu irmão, então começamos no catolicismo. Mas, naturalmente, eu comecei a sentir muita vontade de esclarecer mais, de me aprofundar em algumas questões, e então eu passei a fazer algumas perguntas, que, na verdade, somente a doutrina espírita que me esclareceu. E uma questão que me foi muito forte, muito impactante, era realmente essa, do esquecimento do passado. Se eu lembro a minha fase de infância, ou pelo menos não toda ela, mas de uns certos anos para cá, a minha adolescência, a minha fase adulta, por que eu não me lembraria se eu tivesse vivido outras vidas? Muitas pessoas que refutam a reencarnação, que preferem não acreditar ou não tê-la como um fato bom, benéfico a todos nós, argumenta como primeiro o argumento de que, eu me lembraria da minha vida. Eu não vivi, porque não posso ter a memória completamente apagada. Mas sem se dar conta que isso é uma benevolência do pai, é uma atitude de amor e caridade com seus filhos, porque prejudicaria demais nossas relações. Então, baseado sempre em Allan Kardec, o nosso pilar central da doutrina, o Livro dos Espíritos, nós vamos entender um pouco como pode isso? Será realmente que a reencarnação existe, visto que eu não me lembro? Ou ela existindo, eu realmente passei pelo esquecimento do passado? Então vamos juntos tentar entender e participar. E eu peço sempre às pessoas que escutarem, essa é uma explicação. Escute outras. Tenta no seu íntimo, na sua conversa amorosa com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior, entender se você teria um outro argumento que fosse melhor. Eu também não gostaria de ser enganado. Eu não gostaria que ensinasse ao meu filho coisas que para mim não são os maiores valores do planeta Terra, os maiores valores de Deus em suas leis maravilhosas e perfeitas. Então eu queria transmitir a ele e que o pai dele, que sou eu, ficasse conhecido como alguém que é original, é verdadeiro, defende com amor, com verdade, tudo aquilo que acredita, e não alguém que tem algum outro interesse, alguma espécie por trás aí, clandestina de intenções, mas que eu pudesse sempre estar divulgando a doutrina, por ser, acredito que, o maior bem que a humanidade já nos mostrou e nos apresentou. Então, pessoal, quando nós procuramos algo sobre doutrina espírita, vamos procurar primeiro no Livro dos Espíritos, vamos nos basear em Allan Kardec, vamos nos influenciar nessa construção, em primeiro lugar. Depois, ninguém proíbe, não está proibido ou impedido que se faça pesquisa, que leiamos outras obras que também são muito fundamentais, as obras que o próprio Chico trouxe através de André Luiz, de Emmanuel, e que poderemos nos apoiar em algumas delas aqui hoje, como também na ciência. Mas tenha Allan Kardec, a base principal, a construção dos alicerces do nosso conhecimento, no caso, sobre a doutrina espírita, para que depois, caso alguém se equivoque, foi influenciado por um espírito na hora da escrita e comete um erro ao escrever, ao falar, nós estejamos amparados pela doutrina. Então, tanto o assunto que temos, vamos talvez usar Allan Kardec praticamente o tempo todo para nós nos basearmos, nos fortalecermos nisso.
E que, se precisar, poderemos também, numa outra oportunidade, desdobrar esse assunto, o esquecimento do passado, falando também sobre outros pontos de vista que são bem esclarecedores e bem coerentes também. Bem, o esquecimento do passado, pessoal, está no Livro dos Espíritos, que numa parte chamada Simpatia e Antipatia Terrenas, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A segunda parte, onde traz a relação do mundo espiritual conosco, da volta do espírito à sua encarnação, traz para a gente coisas muito importantes, e Allan Kardec, a partir da questão 392, vai tratar desse assunto, do esquecimento do passado, se isso pode ser verdadeiro, como que é essa questão. E vocês vejam que Allan Kardec não poupa os espíritos com perguntas, às vezes, muito inteligentes, como sempre, do nosso codificador, uma mente iluminada, mas também com questões que colocariam em xeque as respostas, caso não fossem verdadeiras, caso não houvesse a verdade por trás delas e o conhecimento que vem da parte dos espíritos que assistiam Allan Kardec na construção da doutrina espírita. Então, a primeira pergunta, e a mais incisiva de todas elas sobre essa questão, é a 392, que é a seguinte: por que perde o homem encarnado a lembrança do seu passado? Kardec quer saber o motivo. Por que perde? Não é como perde ou quando perde. É por quê. Qual o objetivo que Deus teria, ou a espiritualidade, de nós não lembrarmos do passado? A resposta é muito inteligente e merece análise profunda. Dizem assim os espíritos para Allan Kardec: não pode o homem e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Pessoal, sempre que formos analisar uma frase de Jesus, uma frase dos Espíritos, podem se aprofundar nela, porque tem muita coisa que nós não estamos captando, e só mais tarde a descoberta que vai nos provar a sabedoria daqueles que estavam nos respondendo. Um detalhe para essa questão, não pode e nem deve, ele faz uma referência aqui à inteligência que forma o ser humano. Como assim? Nós, didaticamente, o ser humano pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência volitiva. Cada uma representa uma parte de nós, que didaticamente pode ser separado assim um ser humano. A inteligência cognitiva é o que Platão falava, que é através da cognição que o homem adquire sabedoria. Ou seja, a cognitiva é a minha relação comigo mesmo, é o meu pensamento. É aquilo que eu analiso, que eu pondero, que eu vejo o que vai acontecer caso eu lance aquela jogada de xadrez perante a vida, como que a vida vai me responder aquela jogada de xadrez, entre aspas, que eu fiz. Isso é cognitiva, que analisa, que pensa, que raciocina, que pondera. Mas nós não somos somente essa, nós somos também inteligência emocional, que é aquilo que o mundo exerce sobre nós. Quando vemos uma pessoa que amamos, quando vemos um animal feroz, perigoso, ou quando recebemos uma notícia feliz ou muito perigosa e triste, altera o nosso emocional. Isso é parte de nós também, a inteligência emocional. Mas entre essas 2 inteligências, sobra uma terceira, que é a inteligência volitiva, que vem de vontade, ou seja, o ato de agir, é o modo como eu respondo ao mundo. Então, a cognitiva, eu comigo mesmo, é o meu pensamento, eu penso o que eu quiser, é uma conversa que eu tenho comigo mesmo, de olhos fechados, no escuro, num ambiente onde todos os meus sentidos se foram. Se eu colocasse um ser humano numa sala escura, sem gravidade, sem ar, e ele pudesse sobreviver lá dentro, o pensamento estaria intocado, mesmo tendo todos os sentidos anulados por essa situação, a cognitiva. Agora, a emocional é o que o mundo causa em mim, as conversas, os relacionamentos, as pessoas. E a volitiva é o que eu reajo. Então, cognitiva, pensar, emocional, sentir, e volitiva, agir. Entendendo essa parte, dá para perceber que a resposta deles é muito sábia. Existem 3 perguntas que podem ser aplicadas, uma para cada inteligência: quero, devo e posso. Cada pergunta quer atender a uma dessas inteligências. Por exemplo, a pergunta quero significa a inteligência emocional. Aquilo que eu quero comprar, aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero produzir, para onde eu quero viajar, é a inteligência emocional.
Mas eu devo fazer isso? Essa é a inteligência cognitiva, que vai analisar se eu não vou gastar muito dinheiro, se está numa época perigosa, se a pandemia não pode me contaminar. É o que eu devo. E o posso é poder, ter capacidade, ter dinheiro, ter saúde, ter condições físicas para fazer algo. O ser humano terá paz quando quero, devo e posso estiver em harmonia entre a sua existência. Então, porque vocês podem saber, tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Essa é a nossa existência. Esses são os conflitos que nós criamos para nós mesmos. Porém, quando eu digo, ou escuto a resposta, não pode o homem, os espíritos estão respondendo, pela inteligência volitiva, você não tem poder, você não tem capacidade para lembrar. Não é um poder no sentido somente de ficar escondido por uma regra que sim vem de Deus, mas que o nosso corpo físico, material, muito denso, bloqueia o que está no nosso espírito quando encarnado. E nós vamos entender que quando desencarnarmos, ou até mesmo na emancipação da alma, nós poderemos ter acesso a essas informações do passado. É o que diz a doutrina, nós vamos entender. Então, não pode, ou seja, os espíritos estão respondendo, a sua condição de encarnado impede você de lembrar no teu cérebro, que é um HD novo, está vazio, você tem acesso somente a isso por enquanto. E não deve saber o homem. Lembrando, quero, devo e posso. Então, se eu não posso, é a volitiva, eu não tenho condição de fazer. Não deve saber, é a inteligência cognitiva. Eles estão dizendo que a minha inteligência cognitiva não deve ter essa informação ainda, porque se tivesse, seria muito problemática as relações sociais que existem entre nós, existem na nossa família, os membros que nascem como irmãos, mãe e filha, pai e filho, ou vice-versa, qualquer que seja a relação. Agora, veja que interessante. Então, não pode o homem e não deve o homem saber tudo. Deus assim o quer. O quer é na condição de Deus decidir. Agora, eu quero. Não, mas você querer, você vai querer um monte de coisa mesmo que não pode ainda. Muitas vezes eu quero ganhar na Mega Sena para fazer caridade e sei que Deus sabe que se eu ganhar, eu não vou fazer caridade alguma, porque caridade não se limita aos milionários ou a quem tem um pouco de dinheiro ou uma condição de saúde. Aquele que quer fazer algo faz em qualquer condição que ele esteja. E Deus sabe a nossa intenção e saberá nos recompensar. Mas não pode o homem e não deve saber tudo, porque Deus assim o quer. Então, a emocional está por conta de Deus. E ele respeita a nossa condição de filhos ainda muito novinhos, muito caçulas, irmãos de Jesus, para essa compreensão. E ele continua. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, veja que as frases são muito bem colocadas, oculta completamente a sua existência, não, certas coisas. Muitas das coisas que nós trazemos, nós não perdemos, como as tendências, as influências, o passado histórico, vem resgatar em mim. O meio influenciará, mas não determina aquilo que eu sou, porque eu trago comigo tudo isso. Então, sem esse véu do esquecimento que oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Olha que metáfora mais bonita, olha que parábola bem construída. O que ele quer dizer? Nós já sabemos isso. Se nós estamos no escuro e a nossa vista se acostumou com aquele ambiente, nossa pupila dilatou, de repente eu entro no claro, aquilo prejudica a minha vista, é muito forte. Então, não é saudável que não tenha aí um bloqueio, um atenuante, uma transição, segundo os espíritos, para nossa felicidade. Então, não é bom porque você ficaria muito ofuscado. Você estaria numa condição de encarnado agora, mas com uma lembrança do passado, preocupado, eu tenho aquela dívida com aquela pessoa, isso ainda não é saudável, nós não sabemos como lidar bem com isso. Então, saísse do claro para o escuro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Veja que interessante isso que algumas traduções dizem, esquecido do seu passado, o homem é mais ele mesmo. O que significa essa afirmação? Pessoal, eu tenho que, por exemplo, dando um exemplo aqui, usando os meus amigos Maurício, seu Pedro, se eu estou fazendo uma palestra para vocês, eu só tenho méritos de estar aqui se o meu coração estiver querendo estar, imbuído de boa vontade, e não por uma dívida que eu devo ao Maurício, ao seu Pedro, que graças a Deus eu não me lembro, mas que tá bom, eu não queria fazer isso, eu queria estar em outra, mas como eu estou devendo para eles, eu vou lá fazer. Ah, não, desse modo não.
Então, eu não me lembrando do que foi no passado, na verdade, eu consigo imaginar que eu sou mais eu mesmo. Eu vou agir pela minha própria vontade, pelos meus instintos ainda muito rudimentares, ou pelas conquistas que já fiz. Então, se dois irmãos brigam, por exemplo, e um pai quer que eles façam as pazes, e ele conversa com um, conversa com o outro, e orienta, e os filhos fazem as pazes pelo coração tocado, valeu a pena. Mas se o pai fala, eu quero que vocês dêem um abraço, eu não vou dar, e o pai ameaça, se você não der, você não mais brincará com o seu videogame, ou será proibido de fazer aquilo que você gosta. Então, movido por essa força, ele faz as pazes. Ele não estava querendo fazer as pazes, ele fez por alguma coisa que o prejudicaria ou que ele tem um conhecimento a mais. E assim, nós não evoluiríamos. Deus, quando o seu porta-voz, Jesus, esteve aqui na Terra, ele fala, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Ou seja, para atingir essa perfeição, tem de haver em nós a bondade, a boa vontade, a pureza de sentimentos, e não movido por uma coisa que, mesmo me contrariando agora, eu sou obrigado a fazer, porque tenho uma dívida com alguém, que eu estou citando meus amigos aqui do Reino Unido. Então, sabe a resposta. A nossa cognitiva não pode, não deve saber, e a volitiva não pode, porque Deus assim quer. Ele decidiu que será. E se nós não passássemos por esse esquecimento, é como saísse de um ambiente que estava diferente, entra para o outro e fica ofuscado pelo ambiente antigo que estava, tentando me adaptar a esse novo. E Deus dá um reset nessa existência para que a gente possa conviver, sem aquelas máculas, sem aquele passado que nos condena, sem as acusações dos membros da família se erramos com os membros que reencarnamos na atual reencarnação. Na questão seguinte, Kardec faz muito argumento positivo, muito bem colocado, sobre que ele tentando provar e desmascarar que não tem sentido isso, ou pelo menos tentando tirar os espíritos para nos ensinar respostas superiores. Ele diz assim, na 393, como pode o homem ser responsável por atos de resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, que se recordasse dos que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Que maravilha de pergunta, que sábia a pergunta de Allan Kardec. Eu fico tão feliz e orgulhoso, no bom sentido, onde que essa palavra orgulhoso poderia ser substituída por satisfeito, confiante, orgulhoso, no sentido de feliz, por ter Allan Kardec como nosso codificador, alguém que está à frente da nossa doutrina. Porque ele faz perguntas não querendo nos enganar, querendo revelar para nós tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é positivo. Então ele faz uma afirmação que os espíritos vão já de cara responder, corrigindo. Ele diz, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Sim, a primeira no sentido de relacionamentos, mas não a primeira no sentido de aprendizado. Tudo aquilo que eu adquiri e passa a ser parte das minhas virtudes, nunca mais eu perco. A reencarnação não tem poder para romper os laços afetivos. A morte não tem poder para romper os laços afetivos. Nós sabemos que muitas pessoas temos muito mais afinidade, mesmo não lembrando quem essa pessoa foi ou o que ela é, espiritualmente falando. E outras temos tão pouca afinidade ou até certa repulsa, mesmo não acontecendo nada nessa encarnação que justifique essa repulsa. Então, não é completamente recomeçando. Aqui vem a resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem ou o mal. Então, cada vez que eu passo por uma nova existência, eu estou mais inteligente, com mais sabedoria. E isto eu posso distinguir melhor o que é o bem e o que é o mal. Não preciso lembrar de outra encarnação. Se eu me lembrasse de uma relação que tive numa outra encarnação, poderia até fazer o mal, sendo que era para fazer o bem. Por quê? Porque sei que essa pessoa se incriminou, é uma pessoa muito querida para mim, e eu quero encobertá-la, eu quero mentir por ela. Não deveria fazer isso. Então, com o esquecimento,
Isso não acontece, não acontece. Em cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, não me lembrando de nada, eu analiso, isso está correto? O meu filho cometeu um erro, por exemplo, mas cometeu um erro com outro filho de alguém. Se fosse o contrário, como eu gostaria que fosse? E dou minha palavra. Espero que não, oro por isso, ensino ao Henrique isso, que ele nunca fira a moral, sempre se coloque no lugar de alguém. Mas se um dia isso acontecer, eu estarei aqui para defendê-lo, mas quero que ele responda por isso, com integridade física, com respeito, mas ele deve responder pelo delito que cometeu, tanto pela lei dos homens e, inevitavelmente, pela lei de Deus. Então ele continua aqui, ó. Onde estaria o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Como eles estão respondendo, eles vão fazer essa pergunta na técnica maiêutica de Sócrates, ou seja, você pergunta algo para tirar a resposta daquela pessoa, para ela refletir. É como quando Jesus fazia umas perguntas às pessoas ou à população, não é que o Cristo queria uma resposta ou não sabia qual era a resposta, ele queria nos estimular a pensar, como quando uma criança ganha um presente, por exemplo, no aniversário da madrinha, da tia, e a gente fala, o que fala para a madrinha quando ganha um presente? Ele fala, obrigado, madrinha. É claro que a gente sabe o que é, eu quero só estimulá-lo. Então ele diz aqui, ó, onde está o seu mérito se lembrasse de todo o seu passado? Eles não vão nos responder, mas cabe a nós refletirmos. Realmente, onde estaria o meu mérito se eu soubesse que tenho uma dívida com alguém, ou aquela pessoa foi muito má para mim, e agora eu faço de um jeito movido por esse passado, e não mais pelo meu sentimento, pela boa vontade, em querer fazer as pazes, em querer reconciliar. Então, não teria mérito algum. Então, Deus, dando a oportunidade de esquecermos, Ele está nos dando a oportunidade de termos mérito nas ações. Olha o amor já surgindo na explicação. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Então esse esquecimento é momentâneo, é só um pouco de um véu, uma parte do nosso, das nossas relações que não fica em nossa acessível. E não é que esquecemos, ele só não está acessível. Porém, quando voltamos ao mundo espiritual, no nosso desencarne, vamos relembrar tudo aquilo e entender por que passamos por aquela situação e será visto que a justiça de Deus sempre se cumpriu. Ele continua, reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, em uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede aos espíritos, que lhe são superiores, que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Ou seja, mesmo não lembrando, nós teremos intuição, teremos papai e mamãe que vai nos orientar com moral, os bons espíritos, os anjos da guarda, que vão fazer que se cumpra a nossa encarnação, que nós escolhemos as provas que passaremos antes de reencarnarmos. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então ele está deixando claro para nós, mesmo não me lembrando do passado, das relações, de quem fui, se fui se encarnado num corpo de menino, de menina, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, como que eu reagi com essas pessoas, mesmo não lembrando disso, eu vou ter conceitos e valores trazidos comigo, que muitas vezes são os espíritos que estão nos soprando, e eu estou até achando que foi meu pai e minha mamãe que deram-me como ensino moral, o que não tem nenhum problema, o que eles querem é que nós acertemos e não querem receber os créditos de, foi eu que te falei isso, nada disso, eles já passaram isso há um bom tempo. Então aqui, essa voz que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e se acende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, muito interessante, muito clara, essa voz que é a lembrança do passado.
Então, tudo que for necessário, que lembremos, que tenhamos como intuição, os nossos anjos da guarda, que se lembram do nosso passado, de muitas encarnações, vão nos intuir, vão nos ajudar, mas sem tirar a possibilidade de termos crédito pelo amor, pela vontade de fazer o bem, de fazer o que é correto por nós mesmos. Kardec diz assim, ó, agora ele vai querer saber, esse é um comentário de Kardec. Você pode sempre que analisar o livro dos Espíritos, tem a pergunta, um comentário dos Espíritos, e às vezes, em algumas delas, Kardec faz um próprio comentário, onde tem um parágrafo, a letra está um pouquinho menor, ou escrita por uma fonte diferente, que é o comentário de Kardec. Isso aqui é Allan Kardec dizendo, ó, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, que basta e é suficiente, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Desde aqui, em algumas outras questões, Kardec vai nos mostrar que para eu saber quem fui numa outra existência ou em existências anteriores, basta ver as minhas tendências instintivas. E não somente analisar isso por prova ou expiação, porque pode haver muito mais equívoco. Então, se uma pessoa está passando por uma dificuldade, se ela está passando por uma situação ruim, ó, ele deve ter errado muito. Não, há grande chance de errar, porque pode que alguém tenha pedido uma prova difícil, por já ser um espírito grandioso, quer exemplificar, quer aprender com aquela situação financeira, de uma enfermidade, qualquer que seja, e nós julgamos porque nós não queremos passar por aquilo, que aquilo é uma expiação, quando na verdade seria uma prova. Eu julgo aquele espírito, um espírito muito atrapalhado, que errou muito, quando está totalmente o contrário, é um espírito muito lúcido, muito mais do que nós que estamos o julgando. Então não é bom julgar pelas situações que passamos, mas sim pelas tendências que temos. Se você vira uma criança desde pequenininha, sendo amorosa, cuidadosa com os pais, ele não rouba nos joguinhos de baralho, nos tabuleiros que ele brinca, ele não é agressivo, não é violento, não é vingativo, você pode saber, ó, esse espírito tem tendências muito boas, deve já trazer um passado de grande evolução ou de grande melhora. Ao passo que se eu vir uma criança ao contrário disso, ela tem tendências agressivas, violentas, vingativas, ela é desonesta, essas tendências mostram para nós muito mais que esta criança, ou esse espírito imortal ali encarnado como uma criança, traz com ela valores que a gente já supõe, olha, eu suponho que essa criança, em outras oportunidades, deve ter sido muito mandona, deve ter sido um homem de muitos poderes, e assim por diante. Kardec então diz, ó, e a nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos, de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então você conhece-te a ti mesmo, como o próprio Sócrates nos ensina e pede. Um dos maiores benefícios que o homem pode ter para ele mesmo está lá no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E vejam que Sócrates, um dos maiores pensadores que nós tivemos, o próprio Emmanuel no Caminho da Luz, diz que Sócrates tinha comportamentos, tinha atitudes práticas que se semelhavam ao próprio Cristo. Vejam o nível de afirmação que Emmanuel fez, que o Sócrates tinha comportamento que se assemelhava ao Cristo, não era ensinamento, era comportamento, ou seja, a atitude dele era muito grandiosa. E Sócrates é considerado o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos, de toda a Grécia. E ele diz, por quê? Ele falou, porque você não sabe e sabe que não sabe. Os outros não sabem, mas pensam que sabem, pensam saber. Então a tua vantagem sobre eles é que você já admitiu que não sabe. Então as nossas tendências, os nossos pendores que vão nos tocar, é bom que sejam conhecidos por nós. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, analisa. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, uma das mais importantes questões que já foram perguntadas à humanidade e respondidas, diz que, antes de deitar, passe em revista como foi seu dia. Por que você reagiu com tanta agressividade àquela pessoa? Por que aquele assunto te tocou tanto? Por que você não se importou com aquela doença, com aquela dor? São tendências que vão nos mostrar. E eu não preciso me lembrar, eu não preciso ter nenhuma informação do que foi, do que para sentir as tendências. Essas não caem no esquecimento. Essas se manifestam em nós desde os tempos que somos crianças. E é por isso que, numa questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta por que o homem, ou o espírito, precisa passar pelo estado de infância outra vez.
E a resposta é que, nessa fase, o espírito é mais suscetível a aprender o que o papai, a mamãe, ou aquele que está responsável pela sua educação, o coloca nessa fase de entendimento, para ele crescer. E não precisa lembrar quem foi, porque pode que o papai e a mamãe, sendo também espírito imperfeito, tenha uma limitação de desejo de amor, caso aquela criatura tenha sido alguém que o prejudicou muito, ou prejudicou alguém que ama, ou algum entreveiro aí que a gente tem tantos por aí. Kardec vai comentar numa outra questão esse belo texto. No esquecimento das existências anteriores, transcorridas sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Olha que pergunta boa. Então, nesse projeto de esquecer, vocês não estão percebendo que tem sabedoria e amor de Deus por trás disso? Nos mundos superiores, continuam, quando o recordá-las, já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Então agora nós vamos poder lembrar. Então não é para sempre. Quando formos mais elevados espiritualmente, e que aquele passado de erros não mais me tocar, eu posso me lembrar sem nenhum problema, sem nenhuma consequência para mim. Vejam que interessante, pessoal. Eu me lembro uma vez que eu tinha perdido o portão de uma faculdade aqui, da FUVEST, por exemplo, não era, mas nós chegamos lá, já tinha fechado o portão, foi uma universidade aqui de Marília, e eu não pude fazer a prova de vestibular quando era um prestador de vestibular. Nossa, aquilo me machucou tanto, eu fiquei tão triste, nós atrasamos um pouco para sair de Bauru, a viagem estava congestionada, talvez muitas pessoas indo para prestar essa prova, eu ficava triste, emotivo, só de lembrar desse fato. Mas depois que eu fiz o ano de cursinho, entrei em odontologia aqui em Bauru mesmo, que foi até melhor para mim, eu já posso contar para vocês e nenhum sentimento ruim causa em mim. O que isso quer dizer? Que eu já sei lidar com essa lembrança. Vocês não viram muitas vezes, eu tenho um amigo que sofreu um acidente de moto muito grave e que ele não recorda o que aconteceu durante o período que teve no hospital. Ele só lembra do dia que estava reunindo os motoqueiros na porta da casa dos pais dele para fazer essa viagem de moto, quando ele caiu, ficou em coma, nossa, 20 dias, vários meses no hospital em convalescente, e ele perdeu essa memória. É uma providência que o próprio corpo toma para nos proteger, porque senão nós ficaríamos muito aflitos remoendo aquela situação. Então, quando formos espíritos mais elevados, essas lembranças passarão por nós sem nenhum problema. Tenho certeza absoluta que Jesus sabe todo o seu passado, toda a sua trajetória reencarnatória, como espírito na erraticidade, se desdobra aos olhos do nosso mestre sem nenhum problema. Ele sabe como lidar com isso. Isso não mais o atinge. Mas nós, pequenininhos, já somos protegidos. E como nós, mais velhos, protegemos nossas crianças de certas informações, que não é bom para elas saber agora, poderia perturbá-lo o seu crescimento, o seu ensino. Então, isso é muito grandioso e muito amoroso entender isso. Então ele continua, nos mundos superiores, quando recordá-las, isso não vai constituir mais um pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam então à nossa memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Se eu lembrasse tudo que já passei de sofrimento, tudo que causei de sofrimento, não é um fato claro e notório de que só traria problema para mim e me perturbaria em vez de me ajudar? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. A gente às vezes é meio prepotente, né, pessoal? Achando que Deus deveria fazer isso ou aquilo, que a pandemia está errada, que a doença que eu tive está errada, os pais que eu tenho não são bons para mim, eu não mereço. Nossa, pessoal, se soubéssemos o tanto que Deus já está trabalhando por nós, o tanto que Ele nos ama, nós não pensaríamos em querer ensinar a Deus a regular o universo, porque nós somos uma parte tão pequenininha na história do planeta Terra, nós participamos dos segundos finais, se abreviarmos desde o dia que a Terra surgiu, resumido num único dia, em 24 horas, como nós estamos ainda atrasados. Eu vou propor para vocês uma situação só para ver como que chocaria. Imagina que uma criança, um jovem, um espírito imortal, reencarne como filho mais moço, mais novo caçula, de um casal que já tem outros 2 filhos, um outro casal. E que este menino, esse espírito que reencarnou ali, foi muito mal para essa família, numa outra oportunidade.
matou alguns deles, abusou sexualmente, vamos dizer, vamos criar essa possibilidade, torturou, foi um homem muito cruel. Por exemplo, sei lá, um nazista a um grupo de judeus, e por querer fazer as pazes, Deus possibilita que eles reencarnem na mesma família sem lembrar. Mas vamos imaginar que ele lembrasse e ele começa a crescer. Como você acha que seria o cuidado com essa criança? Como você acha que o pai e a mãe, relembrando que aquele espírito foi muito mal, que torturou, que matou, que nas suas súplicas mais sinceras, que preservasse a vida, ele esnobou, ele riu da sua cara. Esse menino poderia sofrer graves consequências. Ele poderia ser assassinado por um dos irmãos, pela própria mãe ou pai. Nós não sabemos o que isso motiva. Mas quando nós reencarnamos, e reencarnamos muitas vezes na mesma família, nos aproxima o amor. Deus coloca essa possibilidade para a gente sair daqui mais zerado possível, sem perpetuar brigas, porque nós não podemos ficar brigados um com o outro. E mesmo que nós tenhamos aquela repulsa, não lembrando das relações sociais que tivemos, nós vamos tentar usar o poder, o amor de uma mamãe, de uma avó, de um pai, de um irmão, naquela relação. Vocês devem ter na família irmãos, primos, cunhados, que são muito difíceis do relacionamento com você, mas muito fáceis do relacionamento com outras pessoas. Isso é natural em nós. Nunca aconteceu de vocês entrarem num ambiente ou conhecerem uma pessoa que alguém lhe apresentou e você tem uma simpatia tão grande. Por exemplo, aqui assistindo logo no início, já me deu boa noite, boa tarde aqui, a Ariane Kempton, a Nani, que é uma amada para mim, uma irmã de coração, que é casada com o Andy, um inglês. Eu, com a Nani eu tenho uma relação tão simpática, tão fácil, um convívio tão gostoso, nós compomos músicas juntos, inclusive, que parece assim, eu já convivi com essa menina, não é possível, meu. Será que ela já foi minha amiga? Será que foi minha irmã? Será que eu fui pai ou mãe dela? Será que foi ao contrário? Não importa agora, não tem importância, mas eu sinto essa simpatia, e que por outros da mesma família de sangue meu, eu não tenho essa simpatia. Isso acontece com todos nós, mas assim é melhor pela sabedoria de Deus. Agora, olha que bacana essa parte que a gente vai entrar. Como o tempo voa, hein, meus amados? Nossa Senhora, estou aqui numa parte que é importante, mas vamos continuar firme. Na questão 398, se eu não me engano, é que aqui dá uma bugadinha no número aqui. Diz assim, ó, 395, se eu não me engano. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Kardec faz uma pergunta muito importante. Está completamente bloqueado para todas as pessoas? Ou algumas pessoas podem ter algumas revelações da relação social, do que foi, do nome que tinha? A resposta é assim. Nem sempre, ou seja, tem algumas que vão lembrar, tem algumas brechas aí, mas nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-las abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. O Livro dos Espíritos, pessoal, foi escrito em 1857, a primeira edição. Em 1860, a segunda edição, que é essa que nós temos na nossa literatura, que quase todos nós carregamos com 1018 itens, perguntas e respostas. A primeira edição tinha somente 501 itens, perguntas e respostas. Então, em 1857, a ciência nem imaginava responder coisas que eu trouxe aqui algumas provas para a gente ver, que é o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão, ó, 20 casos de reencarnação. Não sei se dá para vocês verem bem aí. Eu acho que está dando um brilho aqui, ó. É um médico canadense, um psiquiatra, chamado Dr. Ian Stevenson, que é esse senhor que aparece aqui nessa foto. Esse livro é um livro científico, que ele relata 20 casos, de que pessoas voltaram a nascer na Terra. Ele não tem nada com doutrina reencarnacionista, ele não é espírita, não é budista, não é da Seishonoye, mas ele é um médico que começou a se interessar por esse assunto e percebeu que algumas crianças, até os 7 anos de idade, lembravam exatamente como tinham vivido. Falava o nome da família, falava a circunstância da morte, falava o próprio nome, falava como foi abatido, por exemplo, o seu avião. E ele escreve esse livro, que quem quiser tirar como prova, justifica assim, que nós, muitas vezes, como eles falamos, lembramos algumas coisas, alguns detalhes das relações, e que trazemos conosco isso, por algum motivo em especial, os espíritos autorizam e permitem. Então ele disse que nem sempre, contudo, algumas pessoas trazem conosco.
Dr. Ian Stevenson já faleceu, ele já desencarnou, mas ele deixou um sucessor, que eu tenho aqui também uma matéria, ó. Esse aqui é o Dr. Jim Tucker, que foi um discípulo dele. Essa matéria está na revista Ries do Espiritismo, é a Revista Internacional do Espiritismo, a qual sou assinante. E eles falam de algumas crianças que relembraram situações muito profundas, muito fortes. O Dr. Jim Tucker, só para entender a condição dele profissional, ele é médico, diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar e professor associado da Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia, em Charlottesville, né, nos Estados Unidos. E é sucessor do conhecido pesquisador Dr. Ian Stevenson, ou Ian Stevenson, esse senhor aqui. Ele é formado pela psicologia pela Universidade da Carolina do Norte. Eu estive em North Carolina, em Raleigh, depois em Chapel Hill, né, fazendo um curso de odontologia. Aí foi muito bacana. Eu fiquei em Chapel Hill, mas era a Universidade da Carolina do Norte, se não me engano, ficava em Raleigh. E ele, então, comenta algumas coisas muito importantes, muito verdadeiras para a gente entender. Para nós também não sermos aqueles iludidos que ninguém se lembrará, é completamente esquecido, talvez até como uma prova da existência, porque as pessoas perguntam para mim, Tato, se eu não lembro o que eu fiz na outra existência, como é que eu posso ser alguém que já passou por reencarnação? Realmente é um argumento, mas que é destruído facilmente por essas verdades que nós temos aqui e principalmente por esses textos científicos. Aqui diz, pessoal, uma pergunta que é feita a esse Dr. Jim Tucker, a seguinte, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui se eu deixei ela marcada. Tem tantas anotações na revista, nossa, tão rabiscada para o nosso estudo de hoje, que eu queria dizer aqui, ó. A grande maioria dos casos estudados, perguntaram a ele, envolve crianças de 2 a 7 anos. Por quê? As lembranças outras vidas são mais frequentes durante a infância? Ele respondeu assim, ó. Sim, geralmente são crianças que relatam memórias... Sim, realmente são crianças que relatam memórias de uma vida anterior. Nos casos pesquisados por nós, a média de idade em que a criança começa a falar sobre uma vida passada é de 35 meses. Ou seja, perto de 3 anos, vai dar 2 anos e 9 meses. Então, perto de 3 anos, né? 35 meses. A maior parte delas para de falar sobre uma vida passada quando atinge 6 ou 7 anos. Isso Emmanuel já havia falado, pessoal, no Consolador, podemos até ler um trecho aqui. E ele continua então dizendo aqui, ó. E é em torno desta idade que todas as crianças perdem as memórias da primeira infância, de modo que faz sentido que nesta fase elas também percam memórias das vidas passadas. No texto do Emmanuel, que está no Consolador, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler para a gente ver como que a doutrina espírita está dizendo a verdade, como podemos apoiar. Emmanuel diz assim, ó. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio. Maravilha, ótimo, que está aí na tela. Quem tem boa vontade, tem boa vontade. Obrigado, Maurício, ou o seu Pedro que está colaborando aqui comigo. É esse mesmo, esse é o Dr. Jim Tucker. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então o Emmanuel diz que o seguinte, não tem nenhum segredo aqui. Quando nós reencarnamos, a nossa vida vai se ligando, vai se fazendo aos poucos a nossa nova reencarnação. É claro que Kardec nos ensina, houve a fecundação, já está o espírito designado para aquele corpo que está se formando. Porém, é como um laço que vai se estreitando, vai se apertando, e ele vai cada vez mais ficando vinculado. Vai passando gradativamente por esse envolvimento do novo corpo, vai esquecendo, vista que o corpo é muito grosseiro, ainda no planeta que habitamos, tanto que em planetas mais evoluídos a memória é muito menos bloqueada, o livro dos Espíritos nos dizem isso, mas que até aos 7 anos as crianças relatavam lembrança. E o Dr. Jim Tucker falou isso, e não tem nenhuma ligação ele com o conhecimento de Emmanuel da doutrina espírita, que fala a mesma coisa. Só para se ter uma ideia, como realmente o que é uma lembrança do passado,
diz assim, ó, uma pergunta. Dentre os casos já pesquisados, você poderia citar um dos que foram mais surpreendentes? E vejam bem, pessoal, aqui eles são sérios, eles não estão aceitando assim, meu filho está lembrando, geralmente os pais que levavam os filhos ao médico, né? Meu filho está lembrando, do que ele se lembra? Ele lembra que ele morava numa casinha assim, muito simples, ou uma casinha azul, ele tinha um irmão, mas não lembra o nome, não, eles não consideravam. Mais de 2.000 casos foram completamente inquestionáveis em relação à lembrança. Aqui é a pergunta dos mais impressionantes. Aqui, nesse livro, o Dr. Ian Stevenson coloca 20 casos mais impressionantes. E é um termo científico. Tem material e método, conclusão, como que a pesquisa havia sido planejada. Quem quiser, quem for da ciência, vai gostar muito de ler. Um livro até um pouco cansativo, porque não é um romance. Então, a resposta, olha que bacana. Ele diz... Ryan é um garoto americano de Oklahoma que começou a dizer que vivera outra vida em Hollywood. Certo dia, ele apontou um homem em uma imagem de um filme antigo e disse que havia sido aquele homem em uma vida passada. Olha isso. O indivíduo que ele apontou era um figurante sem nenhum papel importante no filme. Então a mãe de Ryan, ou de Ryan, me escreveu para ver se eu poderia ajudar a esclarecer quem era aquele homem. Com a busca já iniciada, a mãe de Ryan, me enviou e-mails com vários detalhes sobre a vida de Ryan. Estava descrevendo sua vida famosa e respeitada. Disse que tinha dançado na Broadway, que fora para Hollywood a fim de trabalhar no cinema, e em seguida que abriu uma agência e tinha uma casa grande com piscina. Quando finalmente descobrimos a identidade do homem que Ryan havia apontado, soubemos que ele dançara na Broadway e depois fora para Hollywood para trabalhar no cinema. Olha só, pessoal, não é possível que isso tenha sido só uma coincidência. Começou uma agência de talento, de sucesso, e tinha uma casa grande com piscina. Ryan dissera que o endereço da casa que o homem continha a palavra rock ou mount. Continha essas palavras. E o homem de sua vida passada morar em Roxbury. Não sei se, me perdoem meus amados que têm uma pronúncia perfeita aí. Então, uma outra história que é muito impressionante, ele diz, um outro garoto chamado James começou a ter pesadelos terríveis de um acidente de avião quando tinha 2 anos de idade. Então, com 2 anos, ele começa a falar que lembrava de um acidente de avião que tinha acontecido com ele. Mas como que ele podia ter? Ele nunca voou de avião, tinha 2 anos de idade. Contou aos pais que era piloto e que seu avião levantara voo de um navio chamado Natoma. Olha isso, um menino de 2 anos. Contou também que fora abatido por japoneses em Iwo Jima e que tinha no navio um amigo chamado Jack Larsen. Descobriu-se que houve realmente um navio chamado USS Natoma Bay, estacionado no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, e que um único piloto nele lotado fora abatido em Iwo Jima. O acidente do avião aconteceu exatamente como James contou. O piloto do avião ao lado que caiu chamava-se Jack Larsen. Pessoal, é muita coincidência para ser coincidência. Isso tudo é só para chamar a atenção. Nós passamos pelo esquecimento do passado, mas algumas pessoas que a Kardec responde aqui não passaram, ou não passaram completamente. De algum modo, eles têm um certo remanescente, uma certa informação de como viveram. Impressionante que coincide estar aos 7 anos, e impressionante que coincide com a doutrina espírita, que ela respondeu muito antes da ciência ir atrás disso, ou dessas crianças relatarem. Então, quem não quiser se convencer, não precisa se convencer. É como Jesus diz, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mas se não quiser, é aquilo que ele falou para Públio Lentz. Pode acompanhar-me agora ou aguardar alguns milênios. Nós estamos aqui para evoluir, pessoal. Nós estamos aqui para amadurecer, para crescer. Não podemos ficar atrasado ou debatendo que não existe reencarnação, usando um argumento tão simples de que eu não me lembro, sendo que na própria existência atual tem coisas que nós nos lembramos como providência de defesa do corpo, e a gente fica ali preocupado com isso. Então, ele continua na questão seguinte, ó, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão?
Então Kardec tenta, veja, desmascarar. Ele não está querendo colaborar com a doutrina no sentido de ser um homem leviano, falso. Até há uma lista de livros que Allan Kardec deixa, que todo espírita deveria ter em sua biblioteca, que vai nos ajudar, e vários deles são contrários à doutrina. E Kardec escolhe os melhores em argumentações contra a doutrina, porque ele sabe que não há como derrubar uma verdade. Então nós estamos aqui apoiados nisso. Então ele pergunta, isso não seria uma ilusão dessas crianças? Nós já sabemos que não é, porque não é possível lembrar disso tudo. Ele diz, ó, algumas vezes é uma impressão real, realmente, ou uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. Então não é por isso, pessoal, que está aqui me ouvindo, que vai chegar alguém e dizer assim, ai, eu lembrei, eu tenho sonhado muito com um tipo de dança, sonhado muito com cavalo, devo ter sido. Muito cuidado. Para que lembrar disso? Você pode tomar conclusões equivocadas. E viver do passado, pessoal, é um grande erro que nós cometemos. Eu tenho aqui algumas informações científicas para trazer para a gente, que é muito importante a gente entender. No nosso cérebro, existe uma parte chamada cérebro reptiliano, que é um cérebro primitivo, que veja o que descreve a ciência. O cérebro reptiliano é um ser enigmático, irracional, de dimensões primitivas, predominante no comportamento humano. Apesar de termos evoluído bastante em termos de cooperação, o cérebro reptiliano define as regras da sobrevivência. Esse cérebro reptiliano é aquilo que trazemos conosco de mesmos ancestrais e que está conosco ainda nos ajudando a sobreviver. Mas vocês sabem que muitos de nós, mediante uma situação de risco, de perigo ou de uma traição, ele não mede as consequências, ele responde tão instintivamente àquela situação que ele mata e depois ele vai pensar em se arrepender, ele vai ponderar o que fez. Ou seja, é trazido conosco todas essas tendências, mas é importante que, sabendo disso, saibamos domar as más inclinações, como pede Allan Kardec. Vencer as más inclinações, de se esforçando, não permitindo que isso se perpetue em nós. Nós não precisamos da lembrança do passado para evoluir agora, pelo contrário, nós precisamos do esquecimento do passado para evoluir agora. E olha só que interessante, pesquisas mostram da psicologia que 70% das pessoas vivem do seu passado, resgatando comportamentos que eles mesmos acreditam ser. Carl Gustav Jung, ele diz assim, que nós, para a sociedade, vestimos uma persona, né, uma máscara que faz com que eu sou mais corajoso, mais influente, mais bonzinho, que na verdade eu não sou. Mas de tanto defender essa postura, essa máscara, eu passo a ter um conflito comigo. Por quê? Porque não sou daquele jeito, aquelas pessoas me veem assim, começam a exigir de mim por um tempo, eu não aguento durante muito tempo, e cria aí a depressão, cria um grande problema. Sendo que, é claro, devemos dominar nossas más inclinações, mas não ser nada além do que eu posso ser. Ser alguém que está aprendendo, querendo aprender, querendo melhorar, com limitações, mas caminhando com vocês aqui no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde quer que estejamos, que é o lugar ideal onde reencarnamos para nossa melhora, nossa evolução. Dos 70%, desses 100, né, 70% vive do passado, 25% vive do futuro. Mas não é um futuro de fazer planejamento, não é aquele futuro que você fala, puxa, eu queria mudar para o Brasil, ou voltar a visitar minha família. Não, esse futuro é até saudável, é o futuro de sentimento. Ele cria situações de vida que ele vai passar e se envolve emocionalmente com aquelas hipóteses que nem aconteceram e que podem nem acontecer. Tá aí o problema da ansiedade. Criamos ansiedade por tentar ficar vivendo no futuro. E apenas 5%, pessoal, de nós, seres humanos, vivem o tempo presente. Apenas 5% de nós vivem o que está acontecendo agora. Como, por exemplo, agora. Eu não estou planejando o que vou fazer depois. Eu quero estar aqui agora. Eu quero estar aqui envolvido com tudo que posso de boa vontade, de ensinamento que a doutrina nos traz, de tudo que preparei para juntar para nós e trazemos essas informações. Então nós deveríamos tentar começar a nos conhecer, mesmo sem lembrar, por misericórdia de Deus, e entender que somos espíritos imortais e que trazemos conosco grandes tendências, e aí sim podemos ter uma luz mais iluminada, mais clara do que fomos. Mas vejam que importante e que interessante se quisermos aprofundar um pouco mais na ciência.
As crianças com 7 anos lembravam normalmente. Aquilo para elas era natural, ela contar como se hoje contássemos uma história da infância. Mas muitos adultos, já com muito mais do que 7 anos, participaram de umas teorias que eu tenho através desse livro. Dr. Michael Newton, que também é um médico que escreveu este livro chamado Lembrança de Outras Vidas. E ele relata que muitas pessoas que tinham conflitos muito sérios com membros da mesma família buscavam nele ajuda e ele tentava através da psicologia, mas não estava surtindo efeito. Então ele começou a fazer teorias de regressão, né? Ele chamava de vida em outra vida. O termo exatamente que ele usou aqui, para não cometer nenhum erro, é VEV, né? Vida entre vidas. E que essas pessoas, ao fazerem a regressão, passavam da infância, da atual encarnação, voltavam à condição de uma existência anterior. Muitas chegaram a falar no outro idioma com ele, e ele nem sabia muito bem que aquela pessoa tinha contato com aquele idioma, seja grego, alemão, inglês, português, e a pessoa relatava nomes, situações, mas ele enfatiza e deixa muito claro que ele só faz ou só fazia esse tipo de tratamento em quem ele não tinha sucesso com o trabalho de um relacionamento ou atender aquelas pessoas que estão brigadas, mas a teoria de vida passada ou ficar tentando buscar por curiosidade não é saudável e pode causar grandes transtornos para nós, se eu souber o que fui, o que fiz ou por que carrego aquela dificuldade. E tiraria o nosso mérito de passar sem murmurar. Se você que está me ouvindo está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade de enfermidade, algo grave na sua vida, e ficasse sabendo por que está passando aquilo, poderia acontecer com você assim, tá bom, já que eu tenho que passar por isso, então eu vou passar. E tiraria o seu mérito de passar com a fé em Deus, confiando que está certo do jeito que está, que Deus está no controle, que eu levo meu filho na escola, mesmo ele querendo ficar em casa, mesmo num dia de frio, inclusive hoje parece ser o dia mais quente aí no Reino Unido para vocês, né? 35 graus, o dia mais quente da história. Depois o Maurício, o senhor Pedro pode me confirmar essa informação, mas que para nós 35 graus aqui é tranquilo, tá fresquinho hoje aqui, nós estamos no inverno, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tem um grande parceiro, o Edmilson, e chega a 45 graus brincando. Então, para vocês aí, é uma coisa que é inédita. Bem, mas voltando a isso, se eu soubesse tudo isso que estou passando nesse relacionamento, me prejudicaria, me atrapalharia, e eu não poderia ter o mérito de ter vontade de melhorar sem murmurar, sem passar por por aquela situação de reclamar, porque senão nós não aproveitaríamos. Nós poderemos ter dor, não há dúvida nenhuma, mas não deveríamos sofrer. Todos nós, pessoal, trazemos dores conosco, dores da alma, situações mal resolvidas, mas não significa um atestado de sofrimento. Eu sou dentista, e tendo muitas pessoas com dores no meu consultório, e as dores que eles carregam, para muitos representam um sofrimento enorme, para outros não representa sofrimento. Eu vejo pessoas com muitas dores sem sofrer, e outras sem sentir dor, mas debaixo de um sofrimento atroz, que não poderia lembrar o que foi, o que aconteceu naquela situação. Mas algumas pessoas voltaram às suas existências anteriores pela lembrança que tinha e houve essa questão. A Luciana da Conte fez uma pergunta, que eu aproveito que está bem no texto. Ó. Tato, o que você acha de terapia de vidas passadas? Lu, eu acho muito proveitoso, eu acho como uma oportunidade, uma arma, não sei se é da palavra arma, um instrumento à nossa disposição, mas em casos muito indicados. Por curiosidade, eu sou 100% contrário, porque não é para mexer naquilo que Deus achou por bem deixar quieto. Acredito que a bondade dos bons espíritos, o amor de Deus, não permitiria lembrássemos, mesmo que você tente ir na terapia, você não deveria lembrar. Mas algumas pessoas insistentes, e Jesus diz, bata e receberá, ou peça e receberá, bata e se abrirá, pode ter um contato, e depois pode ter uma onda de suicídio ou uma coisa de loucura muito grave. Então eu sou a favor, caso todos os outros artifícios, as nossas possibilidades de tratamento para aquela pessoa não foram satisfatórias, ela está sofrendo, então poderia fazer com que a teoria de vida passada ajudasse. Mas por curiosidade sou contra, tá bom? Bom, bacana, a Odila está fazendo uma pergunta. Mas as pessoas que têm essas lembranças, elas têm a permissão para isso, digo antes de reencarnar ou não? Odila, não tenho certeza dessa informação. Imagino que se elas estão lembrando,
algum motivo positivo há para elas. Pode até ser que elas, lembrando, nos mostrem a realidade, a perpetuação da alma, o nosso espírito imortal. Inclusive, Odila, você me fez lembrar um comentário que o Dr. Jim Tucker falou, que perguntaram para ele se ele era o seguinte, ó, você acredita no espiritismo ou em outras religiões que acreditam na reencarnação? Veja o que ele disse, é valiosíssima essa posição que ele vai tomar. Eu não sou adepto de uma religião em particular. Ele é, vamos supor, um materialista. Ele não segue nenhuma religião. E certos casos em geral, não descrevem os detalhes das várias crenças associadas com reencarnação. Eles fornecem indícios, olha só o que ele vai dizer, a conclusão dele, de que algumas crianças têm lembranças e eventos de uma vida passada. Prova. A explicação mais simples é que essas crianças têm lembranças porque viveram sim uma vida anterior. Mas alguns podem argumentar que elas teriam obtido as informações através de outros meios, como a percepção extrasensorial, que ele não concorda. Então, o que significa? Que o nosso conhecimento trazido para lá tem alguma explicação, e que isso pode ser até uma prova de que existe pessoas que moraram em outros países, em outras situações e que lembram agora. Mas ele fala que isso para ele conclui que algumas pessoas reencarnam, voltam a viver na Terra, mas ele não pode afirmar que sejam todas as pessoas, o que mostra uma beleza muito grande da nossa ciência, porque eles não afirmam o que não podem afirmar. Eu consigo provar que algumas realmente voltaram, mas será que foram todas? Ou será que algumas, por algum motivo em especial, voltaram para aprender, para esclarecer? E essas lembranças, de algum modo, devem ajudar, devem relacionar melhor as pessoas. Kátia Fernandes, você acredita que essas pessoas que lembram são privilegiadas? Qual seria o motivo da lembrança? Kátia, não acredito que sejam privilegiadas no sentido de serem mais evoluídas. Por quê? Quando o Kardec, em alguns comentários aqui mais à frente, é que o tempo passa rápido demais, já até estourei, me perdoe, pessoal, seu Pedro, Maurício, mas podemos interromper a hora que vocês determinarem. Que eles dizem isso, que se nos mundos mais evoluídos, as pessoas também tinham esse bloqueio do passado. Ele fala que não, que o corpo nos mundos mais evoluídos como da Terra vai passando a ser menos denso, menos grosseiro, o perispírito é mais rarefeito, apesar de ainda ser matéria, a lembrança fica muito mais fácil, mas isso é proporcional também à condição espiritual de cada um deles, de que não tem nenhum problema para eles lembrarem, como eu falei, eu não tenho nenhum problema de relembrar esse fato, esse dia que perdi, o portão estava fechado numa prova de vestibular, mas na época, ou nos primeiros meses, me foi muito dolorido. Então era melhor não tocar nesse assunto. Minha mãe não queria falar disso perto de mim para não me incomodar. Obrigado, Francis, a casa Francis Assis. Eu não demorará mais muito, mas é só para a gente conseguir realmente concluir. Então, que em planetas mais evoluídos, essas pessoas passam a ter as lembranças melhores, mais claras. Temos consciência plena de que nosso Mestre Jesus, quando reencarnou aqui, mesmo estando num corpo grosseiro, era um espírito que Kardec fala que tinha o seu perispírito feito da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Ele lembrou plenamente o seu passado. Quando nós reencarnamos, é saudável que eu não me lembre, mas para espíritos que já não têm nenhum problema, nenhuma contrariedade, nenhuma vantagem para saber, eles naturalmente se lembram. Então essas crianças que foi perguntada, não vejo vantagem evolutiva. Vejo algumas possibilidades boas para eles e que nos ajudará também. Pode colocar a próxima pergunta, desculpa, eu já estava aqui. Do Antônio Rodrigues. Nos casos pesquisados, científica e espiritualmente, poderiam ser contratos mediúnicos esporádicos? Poderia, Antônio. Acredito que quando nós reencarnamos, temos um planejamento. Nós não escolhemos cada detalhe que vai acontecer na nossa vida, escolhemos um gênero de provas, mas que pode ser que para aquela criança ou para outra, uma certa lembrança aconteça. E não é só lembrança que acontece com crianças, muitas vezes ela tem um contato mais íntimo com o mundo espiritual, como amigos espirituais que ele vê, como relacionamentos mais que nós não estamos conseguindo imaginar e ele está ali vendo, então é natural. Obrigado você, Kátia. Muito feliz, minha irmã, de poder colaborar de algum modo, mesmo o conhecimento meu sendo tão rudimentar. Mas a doutrina espírita está aqui para nos ajudar nesse ponto. Então, pessoal,
A Fraternity Spirit Society agradece. Obrigado, minha irmã. Só para a gente não passar muito do tempo, e eu finalizo, pessoal, eu queria só ler um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Lola, tudo bem? Que diz o seguinte, ó. Em vão, não é longo, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Então, não é verdade. O esquecimento não é nenhum obstáculo à nossa melhora. Pelo contrário, ele possibilita que realmente eu mereça melhorar. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Lembrem que as relações sociais nossas estão preservadas por isso. Se eu me lembrasse o que já fiz de mal para o Maurício, para o seu Pedro, para vocês que estão aqui conversando, era capaz de vocês abandonarem a palestra e desperdiçarem nossa possibilidade de sermos amigos outra vez. Claro que nós, na grande maioria, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, reencarnamos com membros que queremos, com membros que amamos, porque Deus também possibilita muito mais partes amorosas e boas para aproveitarmos do que ruins. Só que quando nós reencarnamos e alguém que tivemos inimizade reencarna conosco, o carinho da mãe, o amor do pai, o amor dos irmãos vai nos ajudar, vai ser grande auxiliador para que eu faça as pazes com aquele irmão, que eu não cometa um crime contra ele, que eu não o esqueça, por mais difícil que seja, é uma atitude de amor, por mais difícil que seja a gente compreender. Então, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes havia feito. Se reconhecesse nelas as que quem odiava, imagine o ódio que se lhe despertaria outra vez no seu íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. É aquele exemplo da criança que nasce e imagina se ele matou a família dele ou foi muito mal, pelo menos. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que de que necessitamos e já nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu Nasce qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes desta vida. Se se vê punido, é porque praticou o mal. Suas atitudes, as tendências, indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. A lembrança unicamente apaga no curso da vida exterior, a vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Então, pessoal, concluindo, eu não tenho mais dúvida de que a doutrina espírita é uma doutrina muito consoladora e que tem respostas para nós. Eu tenho confiança absoluta que nós estamos vinculados e conectados por ligações tão perfeitas que Deus tem para nós e que cabe a mim agradecer e aproveitar a oportunidade de ter um papai e uma mamãe que cuidaram bem de mim e do meu irmão. E por mais diferenças que tenhamos, eu tenho comigo que o amor de Deus, o mérito com que Ele nos mostra a realidade, faz com que a gente tenha mais oportunidade de agradecer. E a lembrança do passado, ainda que bloqueada momentaneamente agora, se revelará no futuro, se revelará na nossa morte, ou até mesmo durante a emancipação da alma. Estamos aqui prontos para aprender em mais uma oportunidade. Que essa palestra tenha sido um pouco encorajadora e um veículo para nossa vontade de estudar, de se aprofundar nesse profundo oceano da doutrina espírita, essa matéria maravilhosa que visa nos fazer felizes e melhores. E se com um pouquinho eu conseguir fazer isso para vocês, é uma honra para mim estar aqui falando em nome desse assunto, da doutrina, e poder relacionar-me mais uma vez com os meus irmãos que estão aí no Reino Unido, nos Estados Unidos. Mesmo eu não me lembrando tanto mal ou pouco bem que fiz a vocês, mas que fui recebido com tanto amor, e esse esquecimento nos possibilitou saudarmos uns aos outros, permanecermos ainda com vontade de nos ver presencialmente quando a pandemia passar. Esse é o meu voto, essa é a minha intenção para todos, para os meus irmãos aí do Reino Unido. Muito obrigado, então, Maurício, muito obrigado, seu Pedro, pela participação. Era isso que eu queria dizer para vocês.